Estamos em nosso painel Entrevistas e recebo com muito prazer a presença da psicóloga e coach Thalita Andrade Del Toto, ela que realiza atendimento à criança e à família e participa com a gente aqui, eventualmente, num convite de pronto atendimento, ela traz aí muitos temas, assuntos aí importantes ligados a comportamento. E o tema de hoje, com a Thalita, é transtorno de ansiedade na infância. Thalita, bem-vinda. Os transtornos de ansiedade são um diagnóstico comum na infância com as crianças nos dias de hoje? Oi, é um prazer estar aqui novamente. E sim, os transtornos de ansiedade são muito comuns na infância, inclusive tem chegado muito na clínica nos últimos anos, nos últimos meses, tem se intensificado bastante. E aí, por esse motivo, eu resolvi trazer essa informação para que as pessoas fiquem atentas, para que observem alguns comportamentos nas crianças. E é importante entender que, dentro dos estudos que estão sendo realizados ultimamente, o índice é de que 20% dessa população de crianças e adolescentes venham apresentar algum tipo de transtorno de ansiedade nesse momento do desenvolvimento. Então, para chamar a atenção desses pais, para chamar a atenção dos cuidadores, dos professores, a respeito desses diagnósticos que são importantes ser tratados e são importantes ser identificados o quanto antes. Então, quando nós perguntamos por que isso acontece, há algumas situações que são mais relevantes, como, por exemplo, chamar a atenção. Isso, é importante entender o seguinte, não se sabe exatamente quais são as circunstâncias através das quais se desenvolvem os transtornos de ansiedade de uma forma específica. O que se sabe é que a ansiedade faz parte da nossa condição humana, então todos nós temos ansiedade, mas o problema é que quando ela começa a ficar de uma forma exagerada, ela começa a comprometer a nossa vida e começa a bloquear algumas fases do desenvolvimento ou a interromper a sequência natural dessas fases. A ansiedade ela é prejudicial na vida adulta, mas muitas vezes os pais, os adultos acreditam que não dê para perceber ou que ela não exista na infância. Então, assim como a depressão, que é difícil das pessoas perceberem que está acontecendo, os diagnósticos de transtorno de ansiedade também são muito mais comuns do que se imagina. Muito bem. E neste caso, existem aí sintomas que podem ser observados pelos pais, por educadores, os cuidadores das crianças? Existem sim. Sentimentos que podem ser observados, são medos muito intensos. Essas crianças apresentam preocupações excessivas e, dentro desse contexto, o que pode ser observado, As crianças, elas se queixam de dor de cabeça, frequentemente, se queixam de dor de barriga, elas muitas vezes sentem falta de ar, elas sentem náuseas, muitas crianças vomitam, muitas crianças provocam vômito, então chama a atenção dos pais, Seu filho está tendo episódios frequentes de vômito. É sempre importante lembrar que esses problemas de ordem físico que a criança se queixa, e dor de cabeça, dor na barriga, vômito, náusea, primeiramente é aconselhável procurar um médico pediatra para fazer uma avaliação fisiológica. Mas acontece muito de nessa avaliação não ser identificado nada que seja fisiológico. Então aí a gente começa o trabalho dentro da psicoterapia. A criança também pode apresentar medos excessivos, então ela começa a ter medo do que os pais morram, medo de morrer, medo de ficar doente, medo de doenças, medos de eventos climáticos. Então ela vê na TV, por exemplo, em outros países que tem o furacão, que tem tremores de terra, então ela acha que vai acontecer aqui também. Começa a formar um tempo de chuva, a criança quer ficar dentro de casa, ela quer se trancar dentro do quarto, ela não quer sair, ela não quer nem ver esse tempo de chuva que está se formando. Então o que acontece? Tudo isso vai limitando a vida dessa criança e ela tende a ficar cada vez mais junto com os pais. Ela tende muitas vezes a deixar de participar de eventos, não quer mais ir para a escola, ela não quer mais participar das festas com os amigos, não quer brincar com outras crianças. Então, qualquer tipo de evento externo para ela é muito difícil de ser enfrentado. Então, é importante observar quando isso acontece.
É importante também estar atento às crianças que passam a roer a unha, né? Eles roem unha com muita frequência, deixam de querer dormir no quarto, tem medo da noite, tem medo do horário de dormir. Algumas crianças tiram a pele, não roem a unha, mas vão tirando as peles dos dedos. Então, todos esses sinais, eles indicam que alguma coisa não vai bem com essa criança. E é muito importante que os adultos estejam atentos a eles. E neste caso, né, diante desse contexto, né, o que é preciso aí como cuidar, como fazer nos cuidados com essa situação, Thalita? Quando os pais observam que isso está acontecendo, então a primeira orientação é que os pais ouçam essa criança, não fiquem bravos com ela, porque os medos muitas vezes parecem irreais. E muitas vezes os pais ficam bravos e a criança deixa de verbalizar o que ela está sentindo, e isso potencializa essa ansiedade. Então, ouvir essa criança, tentar acalmá-la, dizer para ela que está com ela, que pode contar com vocês, mas é importantíssimo que se busque ajuda psicológica. Então, que esses pais, observando 2 ou mais sintomas desses que eu descrevi, observando que eles persistem por mais de 2 semanas, para que não esperem, porque não vai passar, eles vão se intensificar. E eles vão ficando cada vez mais fortes. Então, muitas crianças que não tratadas, elas chegam a desenvolver transtorno de pânico. E é muito comum acontecer. E esses transtornos de ansiedade, eles acabam tomando muito tempo, porque a criança fica o tempo todo pensando naquilo, né? A mente fica o tempo todo pensando, e a criança não consegue resolver isso por conta. Então, a dica que eu deixo hoje: observando esses sintomas no seu filho, busque ajuda o quanto antes, procure um profissional, procure um psicólogo infantil, para que possa passar essa orientação para a família, para que possa orientar a escola e para que possa auxiliar essa criança. É um trabalho que pode ser feito, a criança pode apresentar melhoria sim. Em casos muito graves, normalmente é feita a parceria com o médico no psiquiatra infantil, porque às vezes é necessária uma medicação, mas se a gente trata antes, a criança tem mais qualidade de vida. Então fica essa dica, e eu chamo a atenção dos pais para todos esses sintomas, porque eles estão acontecendo frequentemente, mas as famílias muitas vezes acreditam que esperando um pouquinho isso vai passar, e não passa, e essa criança sofre muito. Aproveitando o momento, nós estamos entrando no mês de dezembro e acredito que agora as escolas, né, começam a paralisar suas atividades, as crianças ficam de férias, e nas férias pode inclusive ser uma observância mais intensa, né, nestes sintomas, que podem inclusive ter um aproveitamento melhor na busca de um profissional, não é mesmo, Thalita? Exatamente. Então, o quanto antes for possível buscar essa ajuda é o mais aconselhável, para a qualidade de vida dessa criança e para a qualidade dessa família também, porque essa criança vai demandar muito mais atenção, ela vai ficar muito mais grudada nesses pais e muitas vezes limitando a rotina familiar, porque elas deixam de querer sair de casa, elas querem ficar só em casa para evitar algum tipo de situação que possa acontecer. Tá certo. Thalita, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Né? Aproveitando para você que nos acompanha, né, se tem algum sintoma, ou enfim, né, teve aí alguma familiaridade com tudo aquilo que foi dito hoje, procure psicóloga e coach Thalita Andrade Del Toto. Ela faz atendimento da criança e também da família. Atendimento na clínica na rua Ari Rosa Casemiro 321, no Jardim Campo Belo, é bem perto do CIEI, e agendamentos pelo telefone 16 991 58 40 14. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.